Olá, no vídeo de hoje começaremos em retrospectiva com a nossa última aula, na qual fizemos um problema de cinemática integral, onde um paraquedista mostrava uma variação da aceleração em relação à velocidade e com base nessa informação calculava-se a velocidade em função do tempo, mostrando graficamente também a posição em função do tempo, mas não sendo uma aceleração constante, mudava em relação ao próprio tempo. Então, essa cinemática integral tão difícil, por primeira vez, é bastante complicada. Quais são as grandes vantagens? Na verdade, geraria física mais nova, mas é uma física que tenta reproduzir os fenômenos que realmente acontecem na nossa natureza, sem modelos simplificados como aqueles que tínhamos dito, de dizer que a aceleração é uma constante, mas em virtude dessa aceleração ser uma constante, tínhamos obtido três equações da cinemática muito simples que descrevem posição, velocidade e mudança da velocidade em relação ao deslocamento. Comecemos se a aceleração depende diretamente da velocidade, segundo e bem idêntico ao problema da nossa última aula, do paraquedista. Se depende da velocidade, a aceleração, e por sua definição a velocidade que varia no tempo é a aceleração, resolvendo essa equação diferencial com base às condições iniciais e as condições qualquer finais, e distinguindo a variável de integração mediante essa linha do próprio limite superior de integração, ou mesmo para a velocidade, bastará conhecer a função da velocidade, bastará conhecer a função da aceleração, que depende da velocidade, para expressar a mudança temporal com base a essa equação. Ou resolvendo essa integração, se conhece-se a função da aceleração em relação à velocidade. De maneira geral, o que mostra-se nesse quadro, ou requadro. Mas se a aceleração depende do tempo, ou seja, não é uma aceleração constante, mas poderia variar com alguma função temporal, se diz que a aceleração, por definição, é a variação temporal instantânea da velocidade, e resolvendo essa equação diferencial, assumindo o numerador e o denominador independentes por completo, e tendo as condições iniciais e finais qualquer, a ideia será expressar a velocidade em função do que tinha inicialmente, mais um elemento que depende justamente do tempo limite superior de integração, mas também está implícito a informação da aceleração em função do tempo, ou seja, todo esse elemento, esse segundo termo, dependerá de como varia a aceleração em função do tempo. De ser uma constante, aqui voltaríamos à expressão que já tínhamos calculado anteriormente, sendo a primeira equação da cinemática. Mas se a aceleração realmente muda em relação ao tempo, define-se em física a palavra arrancada ou arranco, do inglês jerk, tendo unidades de metros por segundo ao cubo, simbolizada pela letra J minúscula, é expressa como a aceleração ou a variação instantânea da aceleração em relação ao tempo, a segunda derivada da velocidade em relação ao tempo e a terceira derivada da posição em relação ao tempo, conservando as unidades, nesse caso, metros, comprimento por tempo, segundos ao cubo. Mas conservemos, a partir de agora e por fins práticos e didáticos, a aceleração sendo uma constante, e para aquilo analisaremos o próximo exercício. O exercício número 15 fundamenta-se nesse vídeo. Followed by Scott Overall from Great Britain, and boy, you talk about is going fast. He can catch him. Quit looking. Tempo. Who was it? And followed by Scott Overall from Great Britain, and boy, you talk about Britain is going fast. He can catch him. Quit looking. Run. Who was it? Tendo presente esse vídeo, o exercício número 15, que são duas corredoras, Ana e Bianca, participam de uma carreira. Quando Ana está a 22 metros da linha de chegada, aqui Ana na parte traseira, tem uma velocidade de 4 metros por segundo e está a 5 metros de trás de Bianca, quem tem uma velocidade um pouco maior de 5 metros por segundo. Bianca acha que ganhará e desacelera durante o tramo restante com uma razão constante de 0,50 metros por segundo ao quadrado até a linha final.
Que aceleração constante necessitará ter Ana para chegar empatada com Bianca? E para aquilo reparemos nas informações que a própria imagem nos fornece. Duas corredoras com velocidades diferentes, Bianca na frente e de trás dela, 5 metros atrás, está Ana. E Ana na posição de 22 metros que faltam por chegar à linha de chegada, perdão a redundância, pela linha final. Com base na posição de Ana poderá ser definida o referencial. Nesse instante específico, nessa marca no chão, será a distância 0 metros, ou seja que Ana, no instante inicial, estava na posição 0 metros, com uma velocidade de 4 metros por segundo, e a pergunta do problema, qual será a taxa de aceleração que Ana deverá ter para empatar a Bianca? Se Bianca, no instante inicial, estava 5 metros na frente, com uma velocidade um pouco maior, 5 metros por segundo, e tinha uma taxa de desaceleração, ou uma aceleração negativa, de 0,50 metros por segundo ao quadrado, como determinar a condição do empate? E para aquilo vamos pensar que se Bianca avança sem reparar-se por completo da sua adversária, o que tem é muito similar ao vídeo, a pessoa, Bianca nesse caso, correndo, desacelerando, soltando a marcha e chegando até a linha final. Mas justamente quanto tempo gastará em fazer esse percurso? E quanto tempo ele levará em percorrer essa distância que falta por chegar a concluir a carreira? Então, se denotamos esse tempo restante como tempo T1, a ideia será calcular esse tempo, e para aquilo definimos a posição final em relação a esse referencial, essa marca de 22 metros. Se diz que a posição final está a 22 metros de onde estava Ana no instante inicial. E a posição de Bianca é em função do tempo. Lembremos da segunda equação da cinemática, que a posição depende do tempo, mas também dependerá do tempo ao quadrado, considerando a posição inicial, velocidade inicial de Bianca e a sua taxa de desaceleração, ou a sua aceleração negativa. Mas também se diz, se esse tempo T1 que gastará, que não se sabe quanto vale, para determiná-lo, de tal forma que a sua posição seja a posição final. Qual deverá ser o valor do instante T1 para que essa expressão à direita seja equivalente à posição final? É um pouco complicado respondê-la, pois depende tanto do tempo à segunda potência, do tempo à primeira potência, e dois elementos que são umas constantes, que não dependem do tempo. Mas se juntássemos esses dois elementos em um só, passando a posição final à direita, tendo a subtração de distâncias, e organizando esse elemento da direita, que na hora de calcular o tempo T1 e substituí-lo por completo, resultará sendo um zero físico, ou seja, nesse instante o elemento da direita, os três termos se aniquilarão entre si. Aparentemente não tem solução fácil, mas vamos organizá-la da ordem decrescente em relação ao tempo, em relação às suas potências. Então, em relação às potências, tem-se o tempo à segunda potência com um coeficiente ou uma constante, a metade da desaceleração, o tempo à primeira potência com a velocidade inicial e o tempo à potência zero, que é justamente esse termo constante. E quando é que esse termo essa equivalência à esquerda resulta ser zero? Para determiná-lo, vamos lembrar de um polinômio em segundo grau. Um polinômio que depende da variável x qualquer, mas que tem coeficientes a, b e c, o coeficiente quadrático, linear e constante. E o polinômio em segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, cuja função, se diz, é y equivalente a esse elemento quadrático, ou esse polinômio de segundo grau, esse gráfico cruzará o eixo x, mostrando uma altura y zero equivalente a zero em dois pontos. Quais são os dois valores de x para que esse polinômio seja zero, para que sua imagem seja nula? E lembremos, se esse tempo e esse tempo haverá que calculá-lo de tal forma que seja zero e um polinômio em segundo grau em relação ao tempo, qual será o tempo em que realmente isso possa acontecer, em que ao substituí-lo à esquerda resulta zero? E como poder determinar as raízes desse polinômio em segundo grau mediante a solução de uma função quadrática? E nesse caso, no português tem nome e chama-se a solução de Bhaskara.
ou a expressão de Bhaskara. Mediante o arranjo dos coeficientes, a ideia será identificar quais são os coeficientes A, B e C da expressão obtida anteriormente. Mas antes substituímos os valores na metade da aceleração, da velocidade inicial e a diferença entre as posições, dizendo que o coeficiente A é o termo quadrático, o B o termo linear e o C a constante, mas nesse caso conservando as unidades e organizando-os na expressão de Bhaskara, teria-se inicialmente que calcular o termo quadrado dessa velocidade e multiplicar esses elementos, mas antes de fazer a multiplicação, podemos reparar o seguinte: 0,25 vezes 4 é 1, e 1 vezes 17 continua sendo 17, e metros vezes metros dividido por metros ao quadrado resultaria em metros ao quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, esses dois elementos possuem as mesmas unidades, e se possuem as mesmas unidades no radicando, poderão se subtrair, e a diferença de 25 com 17 é igual a 8, e calculando a raiz quadrada de tudo, ou seja, tanto do número como das unidades, simplificariam-se as unidades, tendo metros por segundo iguais a metros por segundo, poderá somar-se ou subtrair-se dependendo da solução a ser achada, e posteriormente dividido pelo termo de 2 vezes o coeficiente A. Ou seja, depois de fazer os cálculos numéricos, resultam unidades temporais, cujos valores são uma primeira solução de 4,343 segundos e uma segunda solução de 15,656. Mas reparemos que a competição finalizará justamente no primeiro instante. Nunca jamais uma carreira passa a primeira pessoa e volta e passará depois, pois a princípio ganhou e a carreira concluiu-se. Ou seja, que essa primeira solução é uma solução física e a segunda uma solução puramente matemática. Se temos o tempo em que a carreira finalizará, de 4,343 segundos, Ana deverá estar nessa posição, na posição final, de 22 metros, para empatar com Bianca. E para aquilo, então analisaremos a posição de Ana em função do tempo, tendo presente a posição de Ana em função do tempo, mas inicialmente a posição de Ana no instante final, já obtendo o instante final deverá ser justamente a posição da linha de chegada. Mas tendo a posição inicial nula e passando esse elemento do tempo linear à esquerda, a ideia é determinar a taxa de aceleração, quanto fôlego deverá ter Ana para empatar com Bianca. E para aquilo, isolamos o termo que tem aceleração. Passamos o segundo elemento à esquerda e a ideia será deixar sozinho o elemento com aceleração sem a multiplicação de 1 meio e sem tempo ao quadrado. Ou seja, passando 2 multiplicando e o tempo ao quadrado dividindo. Substituindo os valores, tem-se nos parênteses grandes 22, a distância final, e a multiplicação da velocidade vezes aquele instante. Reparando que as unidades segundos com segundos aniquilam-se, expressas-se todo em metros, e a subtração desses dois elementos será equivalente a uma informação em metros. E o tempo final ao quadrado também será tempo final mais as unidades de segundos ao quadrado. E se repararmos nas unidades, são de metros por segundo ao quadrado, ou seja, unidades de aceleração, cujo valor numérico é de 0,49 metros por segundo ao quadrado. Essa informação dirá, ou esse resultado nos dirá, que se Ana acelerar a essa taxa constante ao longo do último trecho, ao longo do último lapso de 4,343 segundos, chegará empatada, mas é o limiar. Pois se chegasse a acelerar uma taxa sutilmente maior, seja uma milésima maior, poder-lhe ganhar a Bianca na carreira. E é a importância de analisar esse fenômeno físico, modelando-o com uma aceleração constante, pois já sabe-se o limiar, mas a partir daquilo, se chegasse a ser uma aceleração uma 10ª parte maior, poderá lhe ganhar justamente a Bianca. E reproduzindo o fenômeno, temos ambas competidoras nas posições iniciais e a linha final, onde as posições das competidoras estão aqui e as velocidades no instante 0 segundos denotadas justamente aqui.
À medida que transcorre o tempo, Bianca desacelera e Ana assume o seu último fôlego, respira e empatou. Empatou significa que chegaram nesse instante calculado anteriormente na mesma posição, mas as velocidades de ambas competidoras diferentes. Se fôssemos analisar o gráfico da posição das competidoras em função do tempo, veríamos que uma desacelera, tem uma concavidade negativa desse gráfico e tem outra, Ana, que acelera. Perdão, aqui fez o contrário os nomes. Tem Bianca desacelera e Ana acelera. E se juntando justamente no instante calculado anteriormente, mas nesse caso eu fiz uma rescala, onde a posição final é a linha de chegada, mas é a mesma informação, ambas partiram faltando, ou Ana estava faltando 20 metros da linha de chegada e a outra 17 metros da linha de chegada. Faltava associado com o sinal negativo. Mas chegasse a alguém assumir que significa essa outra solução da equação quadrática, significa que justamente Bianca, que estava desacelerando, passou pela linha de chegada, continuou desacelerando, avançou 8 metros na frente da linha de chegada e voltou. Tem senso físico fazer isso? Não, a competição finaliza justamente quando alguém passa. Mas voltar não garante que seja dupla medalha de ouro. Não tem nada de importância. Mas simplesmente, matematicamente, existe essa outra solução. Fisicamente, esse primeiro instante. Continuamos com o exercício 16. Também um fenômeno com aceleração constante. No instante 0 segundos, um carro está na frente de um semáforo. Quando a luz muda a verde, o carro começa a acelerar constantemente, variando sua velocidade até atingir 20 metros por segundo, no lapso de 8 segundos. Mantendo a velocidade constante, percorre uma distância de 60 metros. A seguir, o motorista avista uma luz vermelha no cruzamento seguinte e começa a diminuir sua velocidade a uma taxa constante. O carro para no seguinte semáforo a 180 metros do anterior. A. Calcule a desaceleração do carro. B. O tempo total da viagem. C. Represente graficamente o comportamento da posição em função do tempo. Comecemos analisando esse problema em 3 eventos diferentes. Há uma aceleração, quando vê a luz verde, começa, acelera, muda sua velocidade de 0 a 20 metros por segundo no lapso de 8 segundos. Posteriormente, movimento constante, sem aceleração. E, seguidamente, uma desaceleração até parar a uma distância de 180 metros na frente do semáforo inicial. 180 metros na frente do semáforo inicial. Ou seja, uma aceleração positiva, uma velocidade constante e uma desaceleração. Comecemos pelo início. Desde a posição inicial, quando parte do semáforo, poderemos assumir que partiu da posição 0 metros com uma velocidade do repouso, acelerando a uma taxa que não se sabe, mas fez uma mudança de velocidade de 20 metros por segundo, partindo do 0 metros por segundo, num lapso de 8 segundos. Ou seja, se conhecemos a mudança de velocidade e o lapso, podemos determinar a aceleração nesse primeiro evento. E justamente a aceleração será de 2,5 metros por segundo ao quadrado ao longo desse primeiro evento que aconteceu em 8 segundos. A posição do carro em função do tempo. Quanto deslocou-se? Sabendo que partiu com velocidade inicial nula e partiu justamente da posição que marcava o semáforo, 0 metros de distância. Ou seja, que a posição em função desse lapso de 8 segundos será justamente avaliando a expressão da posição, quanto haverá se deslocado. Será equivalente a calcular o meio dessa aceleração vezes o lapso ao quadrado, ou seja, 64 segundos ao quadrado corta com segundos ao quadrado e tem-se, depois de fazer a multiplicação e a divisão, de 80 metros. Ou seja, que em 8 segundos deslocou-se 80 metros, mudando da velocidade de 0 para 20 metros por segundo. Por outro lado, continua com velocidade constante,
mantendo a velocidade de 20 metros por segundo e deslocando-se 60 metros. Quanto tempo lhe levará para se deslocar essa distância? Então pensemos, a velocidade é uma constante, portanto será expressa como a variação da distância, ou seja, o deslocamento pelo tempo, pelo lapso. E o lapso, nesse caso, expressar-se-á como sendo a razão do deslocamento pela velocidade constante. Substituindo os valores, obtém-se que durou percorrendo 60 metros em 3 segundos. Sim, muito simples, pois a velocidade é de 20 metros por segundo, vezes 3 segundos, equivalente a 60 metros. E no terceiro evento, a desaceleração, ou uma aceleração negativa, mudou de velocidade de 20 metros por segundo a 0, parou na frente do seguinte semáforo. Qual será a taxa de desaceleração? Quanto vale a sua aceleração? Sendo negativa. Quanto deverá ser? Para aquilo pensemos, quanto deslocou-se? Bom, o semáforo está a 180 metros na frente, mas já tinha percorrido 80 metros e já tinha percorrido 60 metros, ou seja, os dois deslocamentos dos eventos anteriores, equivalente a 140, portanto, 180 menos 140, falta por percorrer 40 metros. 40 metros de deslocamento nos quais o veículo parará. Sem ter informação temporal, podemos determinar justamente a taxa de aceleração, ou nesse caso a desaceleração, sabendo que a velocidade 3 é nula, e simplesmente expressando a aceleração em função da velocidade que já conhecia-se, a inicial desse terceiro evento, tem-se exatamente esse sinal negativo, pois qualquer elemento a segunda potência é positivo, o deslocamento é positivo, mas implica o sinal negativo que foi uma desaceleração. Substituindo os valores e conservando a escrita com as unidades coerentes com essa potência, dividindo essa potência 2 com metro, obtém-se unidades de aceleração. Nesse caso, o carro desacelera uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado, ou uma aceleração negativa de 5 metros por segundo ao quadrado. Tendo presente essa informação, quanto tempo gastou em percorrer essa distância de 40 metros e desacelerar e mudar a sua velocidade. Então, conhecendo já a aceleração, determinar-se o lapso terceiro. E para aquilo usaremos a primeira expressão da cinemática, só que expresso nesse lapso. Qual será o lapso em que finalizou o segundo evento para o terceiro evento? Nesse caso, o lapso poder-se expressar, tendo a velocidade 3 nula, poder-se expressar como a razão da velocidade 2 pela aceleração. Mas a aceleração é negativa, ou seja, implicará que esses sinais negativos aniquilem-se e, portanto, o lapso é positivo. Conservando as unidades ou simplificando as unidades desses dois fracionários em divisão, tem-se unidades ou obtém-se ou expressa-se o terceiro lapso em unidades temporais equivalente a 4 segundos. Com base nessa descrição anterior, poder-se calcular o tempo total, que é a soma dos eventos individuais. Quanto tempo durou em acelerar, mas quanto tempo durou em a velocidade constante, mas o tempo final em desacelerar, a soma desses três lapsos, equivalentes a 8 mais 3 mais 4, resulta o tempo total do processo, segundo o problema, como foi descrito, equivalente a 15 segundos. Em 15 segundos, acelerou, manteve a velocidade e depois parou, percorrendo uma distância total de 180 metros. Se visualizássemos no gráfico da velocidade em função do tempo, veríamos que acelerou a uma taxa não tão grande como a taxa de desaceleração, manteve por um tempo curto de 3 segundos uma velocidade constante e depois desacelerou. Claro, é mais fácil desacelerar que acelerar, pois os 4 pneumáticos têm um sistema de frenagem e a aceleração é somente fazendo a tração, seja com as rodas da frente ou com as duas traseiras. Mas pelo menos visualmente veríamos isso, uma taxa de aceleração menos ou em módulo menor
que é o módulo da taxa de desaceleração. Em um tempo menor, muda muito mais rápido a sua velocidade. Em um gráfico sem distinções de intervalos ou em eventos ou fenômenos, nessa situação tem-se o próprio problema físico mediante esse gráfico, por intervalos. E a posição? No instante inicial, parte com velocidade nula, acelera com cavidade positiva, manteve a velocidade constante, ou seja, aceleração nula, uma inclinação constante do gráfico da posição função do tempo e posteriormente desacelera, mudando a concavidade do próprio gráfico, distinguindo os intervalos ou os lapsos ou as distâncias por cores, mas em um só não se consegue fazer isso e seria justamente esse gráfico. De maneira geral, o gráfico da posição função do tempo do veículo será essa curva, mas tem na parte do centro justamente uma região linear. Vamos analisar outro fenômeno aparentemente diferente, com o que tínhamos escrito anteriormente, mas é um fenômeno que mudaremos de eixos de descrição. Se antes o eixo X era para o horizonte, agora analisaremos fenômenos na vertical. E a queda dos objetos, a primeira pessoa que planteou o primeiro raciocínio físico da história foi Aristóteles, um filósofo grego no século IV a.C., diz que os objetos com mais massa caem mais rápido. E, tem senso justamente na hora de deixar cair uma bola de canhão e uma pena de uma ave. Mas nunca reparou na descrição física que o arrasto do ar empecilha a queda da pena e o formato da bola de canhão não dificulta tanto o seu movimento ao longo do fluido, que nesse caso é o próprio ar. Galileu Galilei, quase 15 séculos depois, ou 16 séculos depois, 14 séculos depois, um físico, astrônomo, filósofo, engenheiro, matemático italiano, mostrou e planteou, mediante a sua experimentação, que a distância dos objetos em queda deverá ser proporcional ao tempo ao quadrado, ou seja, à medida que avança o tempo, maior distância esses objetos atingirão na queda. Chegou a essa conclusão após experimentar mediante a queda de vários objetos e de maneira pictórica, como se estivesse sobre a Torre de Pisa. Mas no nosso dia a dia, podemos pegar uma bola de beisebol e uma folha de papel e simplesmente soltando ambas à mesma altura, reparamos que a bola de beisebol cai muito mais rápido em relação à folha de papel, por causa que a folha oferece um grande arrasto no próprio ar. Mas mudando o formato da bola de papel, amassando essa folha de papel, ambos objetos poderão cair à mesma taxa, mudando a sua velocidade à mesma taxa, ou seja, apresentando a mesma aceleração. E, por outro lado, se fosse uma pena e uma rocha dentro de um tubo com ar, de fato, a pena cai muito mais devagar, a menos que, independente da massa dos objetos na hora de remover o ar, ambos objetos caem à mesma taxa. E essa mesma taxa é uma aceleração que Galileu, posteriormente veremos nessa disciplina, calculou e chegou a um resultado muito próximo do valor que realmente é. E essa taxa de aceleração é a gravidade. Chamou por esse nome do latim de gravitas, algo que tem massa, pesado. Se enxergarmos, por exemplo, a queda de uma bola de basquete em diferentes instantes, no instante 0, 1, 2, 3, consecutivamente proporcional ao tempo ao quadrado segundo o postulado de Galileu, observa-se que à medida que avança o tempo, o espaçamento entre si com o instante anterior aumenta, ou seja, desloca-se mais à medida que avança o tempo. E a gravidade, por fins práticos e didáticos, assumiremos para nossa disciplina o módulo equivalente a 9,80 metros por segundo ao quadrado, podendo esse valor mudar na sua sua centésima ou as suas milésimas em lugares diferentes do nosso planeta, como consequência de ter uma maior massa nesse local ou uma menor massa em outra situação ou em outra localidade diferente. Como criar essas imagens dos objetos em queda e registrar não é a mesma imagem
a posição mediante uma luz estroboscópica e mediante esse anteparo com marcações, por exemplo, de 1/4 de metro. Essa luz que pisca com uma frequência estabelecida e deixando uma câmera em longa exposição, poder-se registrar em diferentes instantes a posição da câmera cada vez que o flash dispara, cujo resultado final é a composição de uma única imagem, mas que mostra o percurso que realizou e nas diferentes posições para cada instante. No exemplo desse set, vamos fazê-lo, uma bala de canhão é liberada da Torre de Pisa partindo do repouso e se move em queda livre. Calcule a posição nos instantes 1, 2 e 3 segundos. Para aquilo, a partir de agora em física representaremos o eixo vertical mediante a letra grega Y e o eixo X para o eixo horizontal, tendo concordância com o plano cartesiano bidimensional. E as informações iniciais partiu desde o topo, a pessoa levou a bola de canhão, mas essa altura dos seus braços era 0 metros. Partiu soltando-a, ou seja, 0 metros por segundo. Partiu do repouso a bola e acelerou. E o sinal negativo nessa situação nos dirá acelerou para baixo, pois justamente os objetos caem e diminuem na sua altura. Então acelerou para baixo com o valor de 9,80 metros por segundo ao quadrado. A altura em função do tempo. Temos a expressão da cinemática, mas simplesmente trocando a variável de posição agora para a altura y, poder-se expressar a altura em função do tempo, em virtude que a posição inicial e a velocidade inicial são zeros. Ou seja, que a altura em função do tempo será proporcional ao tempo ao quadrado e substituindo os valores da aceleração, tem-se que a expressão da altura dependerá do tempo ao quadrado, implicando que essas unidades temporais se aniquilem e, portanto, mostrem metros, comprimento, mas uma altura para baixo, ou seja, quanto caiu em relação a essa altura inicial. Avaliando no instante 1 segundo, 1 segundo ao quadrado, então será 1 segundos ao quadrado, e dessa forma eliminando os segundos ao quadrado com segundos ao quadrado, tem-se que no primeiro instante deslocou-se para baixo, percorreu uma distância de 4,9 metros, diminuiu em altura 4,9 metros. No segundo instante estará uma altura para baixo, diminuindo da sua altura a 19,60 metros e no terceiro instante de 44,10 metros para baixo. Para baixo com esse sinal negativo, o que representa esse sinal. Deslocando-se entre lapsos contíguos, um valor no primeiro para o segundo de 14,7, mas do segundo para o terceiro afastou-se ainda mais. E esse afastamento é proporcional ao tempo ao quadrado. À medida que avança o tempo, mais afastado estará o objeto entre segundos subsequentes. Se representássemos a posição altura em função do tempo, a altura inicial 0 metros e cai. Nos 3 primeiros instantes, no instante 1 segundo, 2 e 3 segundos, ao afastamento entre si, você consegue ver bem mais notório, e o comportamento é quadrático para baixo, proporcional ao tempo quadrado. Mas se fossem 10 segundos, teríamos mais pontos, mais informações, e supondo que a Torre de Pisa fosse muito mais alta do que realmente é, atingiria ou desceria na altura quase 490 metros. Na verdade, 490 metros para baixo, nesse instante 10 segundos. E esse comportamento parabólico, sendo proporcional ou estando associado à dependência temporal à segunda potência, da posição que depende do tempo à segunda potência. Nessa animação mostra-se como varia a posição e quão rápido é à medida que avança o tempo. Já nos últimos instantes, percorre a distância muito mais rápido. E a velocidade em função do tempo? Bom, temos a velocidade inicial, que é nula, e já conhecemos a aceleração. Como expressar a velocidade em função do tempo se a velocidade inicial é nula? Você diz que a velocidade é proporcional ao tempo, à primeira potência, substituindo os valores e considerando que o tempo expresso em segundos serão metros por segundo, unidades de velocidade. Para baixo, o sinal negativo dirá que é velocidade no sentido contrário ao crescimento da altura, ou seja, está caindo, está indo para baixo. Avaliando no primeiro instante, tem-se uma velocidade de 9,80 metros por segundo para baixo, caindo.
No segundo instante, de menos 19,60 metros por segundo, e no terceiro instante, de menos 27,40 metros, caindo em queda livre. E a diferença de velocidade, quanto mudou de velocidade em relação ao segundo instante, com base no primeiro, 9,80 de mudança, diminuiu, ou seja, mais rápido, mas para baixo, e ainda mais rápido, só que para baixo, entre o segundo para o terceiro, a mesma taxa de mudança. E a mesma taxa de variação da velocidade mostra que está aumentando proporcionalmente o tempo com base a essa aceleração. Num gráfico, nos 3 primeiros instantes, para as diferentes posições, tem-se que a velocidade aumenta proporcional ao tempo. Mas se fossem os 10 segundos, a velocidade continua aumentando proporcional ao tempo, por mais que a posição varie proporcional ao tempo quadrado. Vamos fazer um exercício 8, um exercício bastante complicado, desafiador, mas tentarei explicar passo a passo. Se diz que uma bola A é largada do topo de um prédio de altura H, no mesmo instante em que a bola B é atirada verticalmente para cima do chão. Ou seja, justamente é isso. Jogada a uma altura A bola, e de baixo para cima atirada com a velocidade inicial da bola. Quando as bolas colidem, estão se deslocando com sentidos contrários. Põe-se de fato uma caindo, a amarela, e a vermelha em ascensão. E o módulo da velocidade de A é o dobro da velocidade de B. Qual será a altura da colisão? Ou seja, a ideia do problema é que colidem, mas uma caindo e a outra subindo. Só que a velocidade de A em módulo para baixo é o dobro da velocidade de B na ascensão ou para cima. Tendo presente essa última imagem, vamos por essa condição, que a velocidade de A do módulo é exatamente o dobro da velocidade da bola B que está na ascensão. Para a bola A, vamos começar por essa bola. Como poder caracterizar a sua velocidade em relação ao deslocamento? Pois o problema não está fornecendo tempo nenhum. Você pode dizer que a bola A sua velocidade dependerá da velocidade inicial e do deslocamento, ou seja, da altura final de A, que não se sabe qual é, mas sabe-se que a altura final menos a altura inicial de A, desde a altura H, é justamente expressa como sendo a altura da colisão, e se denotamos justamente a altura da colisão como YC menos a altura H, de onde partiu. Aparece o sinal negativo, mas não tem problemas, pois o argumento que está aqui entre parênteses é negativo, pois a altura da colisão é menor que a altura inicial. Fazendo a escrita na ordem que deverá ser, tem-se que a velocidade a velocidade de A na colisão dependerá da diferença da altura, ou da raiz quadrada da diferença da altura. Por outro lado, a bola B, com sua velocidade em função do deslocamento, tendo a altura final como a altura da colisão, YC, teria-se que justamente expressaria-se como sendo a velocidade de A a metade, só que a metade tudo ao quadrado, resulta esse termo 4, e 2 vezes quanto deslocou-se B, a bola B partiu do chão para cima, deslocando-se YC. Quanto vale isso YC é a grande incógnita, mas pelo menos podemos expressar a velocidade de B como sendo a velocidade inicial de B como sendo esse elemento que temos aqui em função dessa altura, para que realmente as bolas colidam numa altura positiva. E a velocidade de A em função do tempo? Bom, temos inicialmente que foi jogada do repouso, portanto, o lapso em que A gastará em cair e mudar a sua velocidade nesse deslocamento de YC, ou a diferença da altura inicial menos a altura do contato, dependerá dessa velocidade. E a velocidade que depende dessa altura, quanto tempo percorrerá, quanto tempo gastará em diminuir essa altura e, portanto, ter uma velocidade VA. E por outro lado, a bola B tem uma velocidade inicial, que é uma condição para que possa ser atingida nessa altura YC, aonde esse instante no qual B atinge A
poderá ser expresso em função da velocidade de B, mas B depende de A. O B é justamente a velocidade, a metade da velocidade de A, com a velocidade inicial obtida anteriormente, e tendo esses dois instantes aparentemente diferentes, aplicaremos a outra condição, que é a condição do contato. Para existir o contato ou a colisão, esses dois instantes têm que ser idênticos, pois as duas bolas, nesses dois instantes, deverão estar na altura YC. Se isso realmente acontece, é porque os dois instantes são equivalentes, e de ser equivalentes, haverá que calcular a altura YC. Substituindo os elementos associados aos instantes da altura A e da altura B por extenso, e simplesmente trocando os elementos associados com a velocidade inicial a velocidade de A, ou simplesmente arrumando esse elemento que está com velocidade de A passando para a esquerda e arranjando os fracionários, e posteriormente substituindo a velocidade inicial de B, por muito grande que pareça, e a velocidade de A, por muito grande que pareça, podemos ainda assim simplificá-la, elevando ambos elementos à segunda potência, e posteriormente deixando em um dos cantos da equação a dependência da altura e a dependência da altura da colisão, a dependência da altura inicial H, que já se conhece, e a dependência da altura da colisão, que não se conhece. Podemos ter que à esquerda 8 vezes a altura inicial será equivalente a 12 vezes a altura da colisão. Portanto, a altura da colisão, que depende da altura inicial, é 2/3 da altura inicial. O tempo do contato, já tendo a altura da colisão, bastará substituí-lo e obter o tempo de contato, onde seja com a velocidade, ou seja, nessa velocidade inicial para B, e após alguns passos algébricos, tem-se que essa raiz quadrada que depende proporcionalmente à raiz da altura. Fora dessas constantes, é o tempo da colisão proporcional ao quadrado da altura, e a velocidade inicial de B, para que realmente isso aconteça na altura YC, dependerá da raiz quadrada da altura. Todos esses dois valores, ou essas expressões, se obterão através da substituição da altura do contato nesse elemento e desse elemento de cá, e calculando esse tempo, pois se ambos são iguais, é o tempo da colisão. A ideia do problema: vamos supor que a altura inicial foi 30 metros e colidiu a 2/3 da altura inicial, ou seja, 20 metros. E as velocidades? Para aquilo, pensemos que, após substituir na expressão anterior, o tempo de contato é de 1,43 metros. Se a altura inicial foi a altura do prédio, a altura H é de 30 metros. E nesse caso, nesse gráfico da posição da altura em função ao tempo, para a bola A e para a bola B, mostra-se que acontecerá algum instante em que ambas bolas estão na mesma altura, de 20 metros, exatamente nesse instante, o tempo da colisão. As suas velocidades. O problema planteava que a velocidade de uma em módulo é o dobro da outra, mas a velocidade da bola B foi muito rápida inicialmente para cima, e como consequência da desaceleração da gravidade, começará a diminuir até nesse instante específico da colisão tem um valor de 7 metros por segundo. E a bola A, solta do repouso a 30 metros de altura, como consequência da aceleração da gravidade para baixo, acelerará e mudará sua velocidade para baixo com valores negativos, atingindo 14 metros por segundo em módulo para baixo, ou seja, o dobro da outra. Nesse gráfico quase não se enxerga, mas se fosse o gráfico com o módulo da velocidade de A que está caindo, aí facilmente enxerga-se que a velocidade de A é de 14, que é o dobro de 7 metros por segundo da velocidade da bola B. Com base nesse problema, finalizarei a aula de hoje e nos veremos numa próxima aula.